movimento Sim. uniforme, as características aí do movimento. Muito bem. Enquanto você não precisa descobrir qual é o movimento, por meio da força, né, aceleração, coisas assim, as coisas ainda estão factíveis. Muito bem. Vamos lá. Vamos ler esse problema, né? Você já tentou resolver esses problemas? Tentei, mas eu tenho muita dificuldade, então meio que eu não consegui quase nada. No problem. Estou aqui para isso. Muito bem. Pelo que eu percebo, então, problema teórico para começar. Boa parte do que você estudou ao longo desse trimestre em física diz respeito ao conhecimento pelo nome de cinemática, que é o estudo do movimento em si. Não se preocupa com a causa. Considere então os seguintes movimentos: o uniforme, o uniformemente variado, o circular uniforme. O uniforme tem uma característica muito legal, que é o fato de não ter aceleração. Uhum, Então, como ele não tem aceleração, ele tem uma equação só, que é o sorvetinho, certo? uhum, O professor chama de sorvete aí na tua escola também? sim. Muito bom. Bem, o sorvete ocorre porque a aceleração é igual a zero, ou seja, não tem aceleração. Não ter aceleração significa que ele não tem alteração na velocidade, porque a aceleração serve única e exclusivamente para isso, para alterar a velocidade, tá bom? Uhum. Eu acredito que tu já tenha estudado a aceleração da gravidade, certo? Sim, sim. Daí você viu que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Uhum, Na prática, significa o seguinte, significa exatamente o que eu vou dizer agora, que o objeto, quando está caindo, aumenta a sua velocidade 10 metros por segundo a cada segundo. sim. Por exemplo, em um segundo de queda ele está com 10 metros por segundo. Mais um segundo, 20 metros por segundo. Mais um segundo, 30 metros por segundo. Uhum, Portanto, se não fosse a resistência do ar, a gente ia morrer numa chuvinha. sim. Porque 3 segundos de queda, o objeto já está a 108 quilômetros por hora. Então imagina uma agulha caindo na sua cabeça a 108 quilômetros por hora. E agora imagina isso aí vezes 1000, que é o Sim. tempo que demora, sei lá, para uma gota cair da atmosfera e chegar na gente. Então é isso que significa aceleração, ela aumenta a velocidade, beleza? Alguma dúvida? Uhum, nenhuma dúvida. Ok. Se tiver dúvida é só falar. Tá bom. Agora o outro movimento, minha amiga, é o movimento, bem, eu coloquei um R aqui, mas isso tanto faz, é um move, que ele tem três equações, assim, por assim dizer, que é o sorvetão, certo? Certo? Que perceba, ele é bem parecido com o sorvetinho, né? Uhum, A menos desse último termo aqui, né? A diferença dos dois está aqui, né? Ele não tem esse, certo? sim. Que bom que você percebeu. A outra equação é o vovô ateu. E a última é a Torricelli. É aquela equação que a gente usa quando não tem tempo, certo? Sim. Se um dia você chamar alguém para sair, a pessoa dizer que não tem tempo, daí você diz assim, ah, eu tô usando Torricelli, sacou? Aham. Muito. Que bom que eu não, né? Que bom que eu não trabalho num circo, senão eu tava morrendo de fome. Eu não sei fazer piadas. Muito bem, essas são as três equações do movimento com aceleração. Né? O caso aqui é que a aceleração ela é diferente de zero, ela pode ser positiva, negativa. Se ela for positiva, o objeto está aumentando a sua velocidade. E se Uhum. for negativo, ele está freando, por exemplo. Mas ele também pode ter uma aceleração negativa dando ré, por exemplo. Tipo, né, imagina você dando ré e acelerando. Você está indo para trás bem rápido, sacou? É isso que é uma aceleração negativa, mas é um movimento, como é que a gente diz? Retrógrado acelerado. Uhum. Uma ré acelerando é retrógrado porque é para trás e é acelerado. Porque ele está aumentando a velocidade em módulo. Sim. Quero dizer, né? Apesar de ser negativo, eu não quero ser atropelado por um carro acelerando de ré. Tá, então tem que pensar assim: você quer ser atropelada? Não. Então, quando você não quer ser atropelado, é acelerado. Só que existe o retardado também,
que é quando quando o seu movimento ele está diminuindo a velocidade em módulo. Em Uhum. módulo significa que você, né, não se preocuparia tanto em ser atropelado. Por exemplo, por um carro freando. O carro freando e tendendo a parar, você está num movimento retardado, tá bom? Uhum. O mesmo se ele estiver freando depois de ter dado uma rezona. Então, ele vai ser retardado, porque ele está tendendo a parar. Você tem que pensar dessa forma. E o progressivo e o retrógrado são sempre os mais fáceis, porque progressivo é velocidade positiva, ou seja, o objeto está indo para frente. Retrógrado, o objeto está indo para trás, velocidade negativa, tá bom? Sim. Tá bom. Então, não tem muito o que falar. O que tu realmente tem que aprender são essas equações aqui, beleza? Uhum. Parte teórica ali, não tem muito o que falar. E o movimento circular uniforme, bem, ele às vezes tem uma equação ou outra, mas de modo geral tu vai se preocupar com velocidade centrípeta, coisas assim, né? Sim. Tipo velocidade angular, sei lá, que é v quadrado sobre r. Uhum. Não sei que tipo de coisa você está vendo em Move, mas de modo geral a coisa é num círculo, né? Sim. E curiosamente, né, minha amiga, você tem aceleração nesse negócio, e a aceleração é bem parecida também. A aceleração bem, é a própria aceleração normal dividida por R. Na verdade, eu fiz uma caquinha aqui, né? Essa aqui não é o. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui não é a velocidade angular, isso aqui é a aceleração centrípeta. Provavelmente seu professor chama de sim, aceleração centrípeta. Que é uma espécie de aceleração angular, beleza? Uhum. Só que isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Porque, de acordo com essa equação, a velocidade é constante. Quero dizer, o objeto está constantemente girando, né? Num círculo muito bonitinho aí. Tipo, o objeto está aqui girando, 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 e sempre com a mesma velocidade, sacou? Uhum. Por exemplo, aqui ele vai estar com uma velocidade para cá. Aqui, Sim. se ele está girando, né, imagina você vendo ele de cima, né? Ele vai estar com a mesma velocidade para cá, e sentido horário também. Né? Sim. E aqui também, para esse lado. E a Tashimo, não sei se você vê anime, mas eu falei em japonês. Então, o que acontece a velocidade é sempre a mesma. Só que isso meio que contradiz o que eu acabei de falar agora há pouco. Porque parece que outra pessoa pediu para entrar aqui, vai dar um bug muito Ah, louco. sou eu, é porque eu tô só trocando de computador mesmo. Ah, de boa. Cuidado com a Devolvendo da mãe e microfonia. pegando dela, na verdade. Ah, tá. Então tá bom. Só um minutinho, desculpa, viu? É que o dela não Sem estava problemas. ligando e eu estava tentando fazer ligar, enquanto isso ela foi entrando pelo meu. A microfonia, meus ouvidos vão explodir. Entendi. Parou, parou. Muito bem. Ah, bem, espero que esteja tudo funcional. Tá funcionando aí, Helena? Ah, mas eu não tô- Ah, sim. Ah, que Pronto. coisa boa. Então tá. Aquelas coisas eu acho que eu mandei lá, né? É sempre bom usar um fone de ouvido, faz todas aquelas coisas que eu falei para melhorar a visualização, tá bom? Uhum. Maravilha. Então, o negócio é o seguinte. ah, vamos continuando, né? Vamos continuando. Então, eu estava falando que nesse movimento circular aqui, supõe-se que a velocidade é sempre a mesma, constante. Sim. Só que essa conta, você aprendeu lá na escola, tenho certeza, é a aceleração centrípeta. Ou seja, Uhum. tem aceleração, mas a velocidade é constante. Qual que é o problema aqui? Você sabe me dizer como é que pode ter uma aceleração e, ao mesmo tempo, a velocidade ser constante? Sendo que eu acabei de te explicar que a aceleração, de modo geral, aumenta ou diminui a velocidade. Tem ideia? Sim. No idea, ou não tem ideia, ou tem alguma ideia Não sobre tenho a isso? mínima ideia. Muito bem. O que acontece é o seguinte, não é que eu falei mentiras para você, o que acontece é que a velocidade ela é um vetor, tá bom? Sim. Agora, o que que isso importa? Se a velocidade é um vetor, a velocidade não é apenas o seu valor numérico, ela também é seu módulo, direção e sentido. Como a velocidade é um vetor,
Alterar a sua direção e sentido também é alterar a velocidade, isso é meio filosófico. Sendo assim, essa aceleração centrípeta serve apenas para mudar a direção do vetor, mas não muda seu módulo, ou seja, a sua intensidade. Portanto, na prática, né, minha amiga, o que vai acontecer aqui é que se, por exemplo, tem um carro rodando aqui, entendeu? Ele Sim. vai rodar sempre com a mesma velocidade, mas para ele poder mudar, para ele poder rodar, ou seja, mudar o seu vetor velocidade, né, mudar a sua trajetória de uma linha para um círculo, é necessário que tenha uma aceleração para alterar essa característica da velocidade, essa direção do vetor velocidade. O valor da velocidade continua mesmo. No carro lá vai estar 80 km por hora aqui, 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 mas tem que acelerar, ou tem que frear, no caso, para que altere-se a velocidade na questão de direção e sentido, e não no módulo, beleza? Veja Uhum. que todas as velocidades aqui estão mudando a direção do vetor, belezinha? Sim. Então essa é a característica da aceleração na MCU. Então esse é o tipo de problema teórico que os professores adoram cobrar na prova. Adoram. Portanto, grave isso aí. Sim, a aceleração está alterando a velocidade, mas só a direção e o sentido. Uhum. Com o objetivo de sistematizar os seus conhecimentos, confeccione uma tabela, informações sobre esses três movimentos. Sua tabela deverá ter no mínimo as seguintes informações: característica fundamental do movimento, situações cotidianas, onde de forma aproximada ou precisa esses movimentos podem ser encontrados, equações e fórmulas utilizadas na matematização. Bem, eu meio que fiz sem saber o que era para fazer, Aham. né? Eu fiz aqui as equações e tal, pô, é isso aí, beleza? Sim. Vamos só falar uns exemplinhos de movimentos do MU, do MUV e o centrípia, movimento circular, tá bom? Tá bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu pegar aqui, vamos escrever aqui um pouquinho. Move, movimento uniforme. Sem aceleração. Exemplo. Dá um exemplo de movimento sem aceleração aí. NID. É uma escada rolante? Uma escada rolante. Pô, você foi criativo, hein? Bem, de modo geral, sim, tu tá certa, porque se tivesse aceleração, a gente ia, né, tentar. A gente ia ter a tendência de cair ou ser jogado de um lado para outro. E não é Uhum. isso que acontece. Tá? Eu só não sei se o teu professor vai gostar muito desse exemplo, apesar de eu ter achado bem legal. Eu tinha Ah, colocado só. Eu tinha feito esse único exercício. Eu tinha colocado com uma escada rolante, eu tinha colocado uma pessoa andando numa esteira, tinha colocado o relógio e o carro andando em uma velocidade constante. Mas eu só pensei nesses você teve exemplos. umas ideias boas. Eu não pensaria em nenhum desses com certeza. Não sou tão criativo. Eu pensaria, por exemplo, em uma viagem espacial. Por quê? Porque no espaço, os satélites que lá estão não precisam de combustível para se mexer. Eles se mexem pela inércia. Uhum. Lá, como não tem atrito ou não tem a gravidade, eles simplesmente se mexem pela inércia. Eles se mexem sem precisar de algo os acelerando. Outra situação onde isso acontece, por exemplo, é quando as criancinhas vão brincar naquelas piscinas de sabão, sabe? Uhum. Você já viu aquilo? Ele chuta uma bola, a bola vai, vai, Sim. vai, 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 porque não tem atrito, sacou? É isso. Aham. Mover com a aceleração. Daí existe um trilhão de exemplos que você pode pensar. Um carro freando é o melhor de todos. Aham. Ou acelerando, barra acelerando, aumentando sua velocidade. Muito bem. E o movimento circular uniforme, você pode falar, por exemplo, você pode falar de movimento circular uniforme aí, tem alguma ideia? Esse eu não sei. Um looping. Já jogou Sonic?
Já. Tu já viu aquelas motos também no circo que ficam num globo da morte, fazendo Sim. aquele movimento circular? Aquilo é um movimento circular uniforme. Daí a gente pensa assim, nossa, eles vão morrer, uma moto vai subir em cima da outra. Não, porque aquelas motos, elas têm uma característica muito interessante, elas mantêm a mesma velocidade sempre, Aham. justamente a velocidade que precisa para girar. Então, tipo, o cara pode apertar o quanto ele quiser, aquele acelerador lá, que vai sempre estar na mesma velocidade, que é o que ele precisa para manter o giro, só isso. Sim. Sacou? Não vai ter problema. Muito bem. É isso. Acho que fiz uma breve síntese de tudo que você precisava, não é? Uhum. Okidoki. Vamos para a próxima. Deixa eu arrumar as paradas aqui. De novo, me desculpa se eu for meio devagar, até porque, tipo, Imagina. eu acordo às 5 da manhã e daí já deve imaginar que eu estou com um soninho, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos para a próxima, né? Deixa eu pegar aqui. Eu preciso baixar. Eu preciso baixar o que sua mamãe me mandou. Deixa eu pegar aqui. Baixar antes que eu fique entrando e saindo da conversa. Muito bem. Acho que é isso. Acho que é isso. Vamos lá. Questão 2. Cadê a questão 2? Aqui. Durante o processo de desenvolvimento de um carro elétrico. Deixa eu ver. Ah. Ai, ai, ai. Vamos jogar isso aqui mais para cá. Durante o processo de desenvolvimento de um carro elétrico, o que aconteceu? Elon Musk bateu em quem? Foram feitos testes com o objetivo de avaliar a resistência de alguns componentes quando submetidos a altas acelerações. Esse é só o começo do problema. É. Tá meio mal organizadas as coisas aqui. Agora sim. Nossa senhora, é muito longo isso aqui, cara. Deixa eu aumentar aqui. É um problema bem longo, tá? Então. Opa, eu não copiei isso. Ai, ai, ai. Beleza, agora vai colar aqui. Colhe. Agora sim. Aí vai rolar o que nesse problema? Mas por que que desapareceu? Ah, não, não desapareceu, eu que fiz besteira. Um carro feito num terreno retilíneo. O carro partiu do repouso, acelerando de uma forma constante no terreno retilíneo, ao longo de 5 segundos, até chegar à velocidade de 90 quilômetros por hora. Tá bom, então ele deu o tempo, deu a velocidade final, deu a velocidade inicial. Você saberia me dizer qual é a velocidade inicial desse problema aí? Hum, A palavrinha que entrega isso é repouso. O que que significa repouso? seria zero? Exatamente. Então, isso significa que a velocidade inicial é zero. O que mais que nós temos aqui? Que a velocidade, depois de um tempo igual a 5 segundos, foi 90 quilômetros por hora. Só que a gente não gosta de trabalhar com segundos e quilômetros por hora ao mesmo tempo, né? Aham. Mas por hora eu vou deixar isso aqui, tá bom? 90 quilômetros por hora. Nos 20 segundos seguintes, o carro manteve sua velocidade sem alterações. Então, nada aconteceu. Vou colocar um NDA aqui. E 3. Em seguida, por meio de uma desaceleração constante e brusca que durou 2 segundos, diminuiu sua velocidade para 11 metros por segundo. Bem, esse nada aconteceu aqui é bem relevante. Porque Uhum. se nada aconteceu, significa que a velocidade não se alterou, certo? Sim. E quando a velocidade não se altera, a aceleração é igual a quanto? 90 quilômetros por hora. Nossa, zero. Que é isso, 90 quilômetros por hora de aceleração. Você chegaria na Lua em poucos segundos. Cuidado. Significa que a aceleração. Mas eu acho que eu entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer que a velocidade se manteve Sim. 90 quilômetros por hora durante todo esse tempo.
Muito bem. A velocidade se manteve. Se ela não mudou, é porque a aceleração é zero. 3. Em seguida, por meio de uma desaceleração constante que durou 2 segundos, diminuiu sua velocidade para 11. Então significa que agora tu tem uma nova aceleração. A gente vai chamar de a linha. E a gente não sabe qual é a linha, tá bom? Aham. Por que eu coloquei um 3 aqui? Nossa, tô alucinando já de falar. Eu quis colocar uma interrogação. Mas a gente sabe uma coisa muito interessante que vai nos levar a encontrar qual é essa aceleração. A gente descobriu que depois de 3 segundos, ou melhor, 2 segundos, é 11. Foi de 90 km por hora para 11, ou seja, diminuiu pra caramba, né? Uhum. Mantendo, agora vamos ver aqui o resto, né? Mantendo sua velocidade constante por mais 10 segundos, finalmente o carro começou a ser desacelerado com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado até parar completamente. Esse problema, ele não é difícil, mas ele é muito longo. Então ele causa aquelas confusões, né? Ai, meu Deus, nem vou fazer porque, ai, né? Muito difícil. Aham. Esquece isso. Você vai fazer, é só fazer a coisa aos poucos, com calma, paciência. Tem que ter bastante paciência. Vamos calcular as acelerações nas etapas 1 e 3. Nós temos dados suficientes para isso. Então, veja o que aconteceu aqui nesta primeira etapa. O carro estava com velocidade zero e depois de 5 segundos foi para 90 km por hora. Ok? Aham. Vamos encontrar a aceleração nessa etapa. Então, deixa eu copiar aqui. Vou copiar. Vou colar. E vou focar. Foca em encontrar a aceleração. E eu vou encontrar a aceleração com a equação que me dá a aceleração. Que é qual? Chuta o vovô ateu. Por que o vovô ateu e não todas as outras várias equações do movimento retilíneo uniformemente variado? Você sempre tem que escolher a equação que você vai utilizar baseada nos dados que o problema te deu, ok? Uhum. E o que o problema te pede também, ele te pede aceleração. Então você tem que pegar uma equação que tem aceleração. Todas têm, né? Mas só para deixar claro. Você tem velocidade inicial, você tem velocidade final. Ela é a final desse trajeto, dessa primeira parte, ok? Sim. Uhum. Veja que o problema é dividido em 4 partes. Então, nessa primeira parte, essa é a velocidade final. E tu tens também essa bela, esse tempo, né, em que todo esse processo aconteceu, que o carro saiu do 0 km por hora e foi até 90 km por hora. Então, você tem informação pra caramba, né? Uhum. Muito bem. Então, surge uma pergunta que eu preciso te fazer. Não é que eu sou chato, mas eu preciso para saber quais são os teus problemas, o que tu consegue, o que tu não consegue sozinha, tipo, com todos esses dados aqui, tu tem velocidade inicial, tu tem velocidade inicial, tu tem tempo, tu tem velocidade final, né? Velocidade inicial, tempo, velocidade final. Tu conseguiria encontrar a aceleração? Sim. É basicamente só jogar na fórmula e isolar o A, certo? Aham. Sim. Tomando cuidado de converter a velocidade para metros por segundo, Aham. ok? Aham. Muito bem, então aqui é contigo. Eu quero que você tente chegar no valor da aceleração. Se errar, não tem problema. A gente não está aqui para fazer tudo certo, muito pelo contrário. Você só não pode errar na prova. Que Tá comigo bom. pode errar à vontade. Então tá bom, boa sorte aí. Quando você chegar em alguma resposta de aceleração, me diga, cuidado com a unidade também. Tá, peraí. Então eu já teria que mudar o 9 km por hora para metros por segundo? 90, sim. E para passar de km por hora para metros por segundo, tem que dividir por 3,6, né? Sim, sim. É isso aí. Bem, de modo geral, quando eu
peço para os alunos fazerem as continhas, eu quero que eles façam o máximo possível sem tirar dúvidas, tá bom? Porque vocês precisam me apresentar o que vocês sabem, não sabem, etc. É que nem no médico e daí ele pergunta assim, onde tá doendo? Eu não sei. Bem, tem que saber mostrar para o médico qual é o problema, né? Mesma coisa comigo. Então eu só vou conseguir perceber bem, né, se você tentar fazer. E de preferência, quando você terminar a sua conta, me manda uma foto da conta, tá bom? Isso é bem importante. Eu mando pelo WhatsApp mesmo ou por aqui? Pelo WhatsApp? Aham. Beleza. Eu sinto que eu fiz alguma coisa errada, mas eu mandei. Não se preocupe. Vamos ver. Tá carregando aqui, tá? Você colocou a velocidade final, que supostamente quando você fez 90 dividido por 3,6 deu 25. É isso, beleza, parece bom. Daí você falou que é zero a inicial, A vezes o tempo que é 5. Muito bom até aí, muito bom até aí. Daí você dividiu e deu. Bem, tem algumas coisas. Sua resposta está certa, tá? Só que tem alguns problemas aqui. Uns probleminhas. Perceba, minha amiga, o que está acontecendo aqui. Quando você passa o 5 para o outro lado dividindo, foi o que você fez, certinho, veja, ele estava multiplicando. Quando as coisas passam de um lado para o outro, elas trocam a operação apenas. Aham. Portanto, se ele estava multiplicando, ele vai para o outro Nossa, lado verdade. dividindo. Então não tem esse sinal de menos aqui, sacou? Sim, sim. Mas tudo bem, porque tu não levou esse sinal de menos para a resposta. Então é 5. Ele está acelerando, ele está aumentando sua velocidade. A velocidade tem que ser. Está crescendo, então a aceleração tem que ser positiva. Só que faltou a unidade, eu falei, para não esquecer a unidade. Hein? É isso aí, beleza? Aham. Mas essa é a aceleração. Muito bem. Agora vamos para a segunda parte do problema. A segunda parte do problema nos pede algo do tipo: encontre a aceleração dessa parte aqui, com essas informações aqui, certo? Uhum. Por aqui eu quero dizer essas aqui. Essas aqui, tá bom? Uhum. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer essa conta ali. Nós queremos achar essa nova aceleração, que é a aceleração de freagem, vamos dizer assim. Né? Porque, de acordo com o enunciado, se você lembrar bem, eu fiz uma leitura, mas eu relembro você, aqui na parte 3, que é o que nos interessa, certo? Uhum. Ele estava com aquele 90 quilômetros por hora e começou a frear, e depois de 2 segundos já ficou a 11 metros por segundo, certo? Certo. Então agora é uma aceleração que diminui a velocidade, ou seja, uma aceleração negativa. Tá bom? Uhum. Mas, de novo, como a gente quer aceleração e tem valores de velocidade, tipo, a gente tem a velocidade final aqui, 11, né? Sim. Para encontrar a aceleração dessa segunda parte, que é o que o problema nos pede, de novo, vovô ateu. A velocidade final aqui é 11 quilômetros por hora. O que a gente tem que fazer para passar para metros por segundo? É dividir por 3,6. Muito bem. Veja que esse movimento é continuação daquele que a gente acabou de calcular, aquele que estava com uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Daí tu até falou para mim, professor, durante o segundo momento aqui, ele permaneceu com esses 90 quilômetros por hora por 20 segundos. Você me falou isso, lembra? Uhum.
E quando começa o terceiro movimento, é dos 90 segundos, desculpa, 90 quilômetros por hora que ele desce a velocidade em 2 segundos para 11. Aham. O que eu quero dizer é que a velocidade inicial aqui, nessa terceira parte, é a velocidade que a gente estava trabalhando antes, é o 90 quilômetros por hora, beleza? Sim. Então, cuidado com a interpretação, não é difícil, é só ficar atento aos detalhes. Não é difícil, você sabe jogar os números numa fórmula e por aí vai. E você fez a conta para mim e disse que 90 dividido por 3,6 era 25. Isso. E a gente observou lá naquele enunciado, espero que você tenha observado também, que todo esse processo de sair de 90 quilômetros por hora e ir para isso, que a gente ainda tem que descobrir, durou 2 segundos, certo? Sim. Olha só como as coisas vão funcionando, né, automaticamente. Pronto. Então, de novo, tu vai ter que encontrar para mim a aceleração. Ok? Agora Uhum. sem erros de sinal e uma unidade no final, beleza? Tá. Nossa, essa parte eu tenho muita dificuldade, porque eu não sei como. Se acertou da outra vez, vai acertar de novo, relaxa. Tu tem que primeiro fazer esse 11 dividido por 3,6 aí. Quanto é que dá 11 dividido por 3,6? Dá 3,05 e mais vários 5, na verdade, porque é um número quebrado. Ponto. 3,5. Físico não liga para essas coisas, relaxa. E agora, de novo, como no outro problema, você tem que Aí, isolar o A. sim. Então você já sabe que Ah, essa. a primeira coisa para isolar o A é todos os números que não têm A para um lado, quem tem A para o outro, certo? Sim. Ah, Esse cara não tem A, então ele pode ir para o outro lado, por exemplo. E esse cara fica aqui. sim. Tá. Então vai lá, vai lá. Não tem problema errar, já falei. Relax. E outra, não se preocupe em fazer rápido, até porque eu tô morrendo aqui de sono já. Se demorar, não tem problema. Só capaz de eu cochilar um pouquinho. Mas quando terminar, me manda uma fotinha. Eu mandei. Parece que você.
Parece que você chegou na resposta aí. Ah, bem, não tem uma coisa que eu não gostei muito. A aceleração ter dado positiva é mal, muito malo, muito malo. Lembra que você está freando o carro. Ele saiu de 90 quilômetros por hora e foi para 11 quilômetros por hora. A velocidade diminuiu. Ah, eu acho que eu sei o que eu errei. Então, pode ser que suas contas estejam certas, eu não tenho certeza disso. Não, mas eu acho que eu sei o que eu errei. Peraí. Ah, é? Tu sabes? Que bom, que bom. Então, Eu percebe aí. não sei se eu tenho certeza, mas. Peraí. Não tem problema, me parece que é pouca coisa de erro. Não tem problema, mano. Só que assim, note que são pequenas coisas que vão te fazer não perder ponto de graça na prova, meu. Tipo, Uhum. tu tá falando de uma desaceleração. Olha só, isso não é conta, isso é lógica. Você tá falando de um carro que desacelerou. Se tu chega numa resposta positiva para aceleração, tu tá errada. Tu tem que ter certeza que tu tá Sim. errada, entendeu? O professor não vai cometer esses errinhos na prova. Esse é o mote da conta. Então tu vai chegar nessa resposta para perceber, poxa, não faz sentido. Volta e vê o detalhe que tu errou. Se tu foi rápido aqui, tu já percebeu que o teu erro foi ter trocado os sinais do lado esquerdo. 25 menos 3,5 tá errado. É 3,5 menos 25. Sim, sim. Eu corrigi agora. Maravilha. Então tu percebeu que no fim das contas deu a mesma resposta, só que negativa. Ah, Certo. Ah, bem. Tem outra coisa errada na unidade, né? Essa unidade não tá boa, né? E aí? Metros por segundo ao quadrado, certo? sim. Eu fiquei com dúvida se era pra colocar ao quadrado ou não. É sempre ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. Ah, Ok? Sempre segundo ao quadrado. Muito bem. Então, negativo aqui. E é isso. Beleza? tá bom. Vamos para a próxima parte do problema. B. Determine o tempo que o carro leva para parar completamente a partir do momento em que começa a desacelerar na etapa 4. Note que a etapa 4 nos dá a velocidade do carro indo até 11. Certo? Uhum. 11 km por hora, melhor falando. Então, agora, você quer ir além. Você quer saber que hora esse carro para. Tá bom? Sim. Então, nossa. Beleza. Muito bem, então, bem, o que nós temos? Tu acabou de encontrar a aceleração, certo? Aham. Então vamos colocar os dados desse problema. Bem, se a gente está falando dele parar, a gente está falando da velocidade final dele ser qual? Zero. Zero, exatamente. Bem, se a gente quer saber algo sobre a velocidade ser zero, e ele está pedindo tempo, né? Vamos focar no que o problema está pedindo. Pedindo tempo. Ele nos deu velocidade final, quero tempo. Então nós temos uma equação específica daquelas três equações do movimento retilíneo uniformemente variado para utilizar. Uhum. A equação é o vovô ateu. Esse é o tipo de coisa que você tem que saber fazer sozinho na hora da prova, tá? Saber a equação que tem que utilizar, Sim. ok? Saber extrair os dados, saber usar a equação. Então tu vai olhar assim, poxa, o problema aqui é tempo. E deu velocidade final, eu sou obrigado a utilizar o vovô ateu. Obrigado. Aham. O vovô ateu eu quero dizer V igual a V0 mais AT, tá? Sim. Muito bem. Então, nós queremos o tempo. Beleza, nós temos esse cara. Será que nós temos esse e esse? Temos também. A aceleração foi a aceleração que tu acabou de encontrar. Que foi menos 10,25 metros por segundo ao quadrado, certo? Aham. Falta outra coisa, falta a velocidade inicial. E aí, qual será que é a velocidade inicial? A É velocidade zero? inicial
Não, Ah, final, eu falei final, desculpa. isso. A velocidade inicial é a velocidade em que ele começou a frear. De acordo com nosso enunciado, deixa eu jogar essa imagem para o outro lado aqui. A gente não precisa ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A velocidade tá ali, né? É, é aquele 90 quilômetros por hora lá ainda. Ok? Ah, Tudo bem? Esse 90 sim. que fala aqui no texto. Muito bem. Muito bem. Então, se esse é o caso, vamos lá. Opa. Vamos colocar aqui que a velocidade inicial é 90. Foi quando ele chegou a 90 quilômetros por hora que ele começou a parar e você já encontrou que isso em metros por 25. segundo é Uhum. 25. Pronto, então tu tem a faca e o queijo na mão aqui para encontrar o que o problema está pedindo, tá bom? Note que eu estou pedindo para ti, basicamente, escrever o vovô ateu, colocar os valores dele e achar o T. Deixa o tempo. Uhum. Nos próximos problemas eu vou te pedir para interpretar o que tu conseguir, tu mesmo construir a equação, tu mesmo chegar na resposta. Só vou dar as orientações, beleza? Então aproveite, encontre aí o tempo. Eu enviei. Certo, estou vendo aqui. Vamos ver. Parari, parará. Opa, isso aqui foi meio estranho. Bem estranho. Bem estranho. Deixa eu mostrar aqui o que eu tô achando estranho. Stranger Things. Bem, a hora de colocar os valores aqui, tudo certo. Certo? Mas o jeito que você isolou o T tá muito errado. Para isolar o T, como ele tá como tem um número multiplicando ele, melhor dizendo, esse número tinha que passar para outro lado dividindo.
Tá bom? Ah, verdade. Então, muito malo, muito malo, muito malo. Ó, a gente pode fazer o seguinte. 0 igual a 25 menos 10,25t, certo, mano? Agora você vai passar esse cara para outro lado. Como ele está negativo, vai para o outro lado do igual, positivo. Uhum. Veja que eu só estou trocando ele de lado totalmente, assim. E agora o negócio é o seguinte, nosso objetivo é isolar o t. Agora que está todo mundo positivo, tá bem legal. O tempo tem que ser positivo, de novo. Se tu fizer uma conta e o tempo der negativo, alguma coisa tu errou no caminho. Sim. E agora, como nós queremos deixar o t sozinho, e Vai tem ficar aqui. 10,25 multiplicando, vai para o outro lado dividindo, Isso. né? Aham. Muito bem, muito bem. Agora faz a conta aí para mim, por favor. Dá 2,4 e mais vários outros números de novo. Vou colocar só o primeiro. Dá quanto mesmo? 2,4. Bananas? Segundos. Você não pode esquecer da unidade. É ponto de graça que você perde. Aham. Dado em segundos. Ah, muito bem. Vamos olhar aqui esta coisa. Nossa, tá tarde já, eu vejo tudo tosco aqui o negócio, tá? Vamos ver aqui. Nós fizemos a B agora. Uhum. C. Confeccione um gráfico de velocidade em função do tempo deste carro. Lembre-se de colocar unidades do sistema DSI para as grandezas envolvidas no gráfico. Bem, ele quer um gráfico, né? Sim. Simplesmente isso. Portanto, vamos fazer o gráfico que ele manda. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Tá bom. Bem, o problema é que esse trajeto ele tem 4 etapas. Cada etapa vai ter um comportamento. Né? Na primeira etapa ele está acelerando, na segunda ele mantém a velocidade constante, depois ele freia, e eu não lembro o que acontece na última. Deixa eu revisitar aqui o problema. Mantendo a velocidade constante em mais 10 segundos, o carro finalmente começa a ser desacelerado com aceleração menos 1 metro por segundo quadrado até parar completamente. Tudo bem. Eu não lembrava disso. Daí complicou. Bem, tem um detalhe. Bem, deixa para lá esse detalhe. Vamos só fazer os gráficos aqui do que a gente tem de acordo com o enunciado, beleza? Aham. Outra hora a gente fala sobre os maiores detalhes aqui desse problema. Então, nós temos 4 etapas. Vamos escrever sobre essas 4 etapas aqui. Então, na primeira etapa, primeiro, acelerando. Segundo, velocidade constante. Terceiro, vamos colocar assim, como é que eu escrevo isso? Nossa. Diminuindo a velocidade. Freando, né? Nossa, que burrice. Né? Freando. E vamos colocar assim, freando bruscamente. E a 4, freando levemente até parar. É que foi o que a gente acabou de ver. Que vai Uhum. ter um momento que ele vai começar a desacelerar simplesmente com menos 1 metro por segundo ao quadrado. Perceba que você encontrou menos 10 metros por segundo ao quadrado praticamente, né? Então é uma desaceleração muito brusca que ele
quando Sim. dá aquela freadona, né? Não é o caso do final, ele vai desacelerando bem tranquilinho. Então vai ter um gráfico aí com 4 partes, ok? Aham. Muito bem. Gráfico é mais matemática que física na prática. Então, se a gente está falando de um objeto aí, né, com um movimento retilíneo uniformemente variado, você vai ter retas, né? Uhum. Se a gente está falando só da velocidade, a gente está falando só de retas. Então, vamos lá, vamos falar de retas aí. Lembra lá que quando a gente está na matemática, estudando retas, a gente tem o coeficiente angular, coeficiente linear, todas essas coisas, né? Aham. Basicamente é o mesmo aqui, tá? Vai dar na mesma aqui isso. Vamos trabalhar com essas mesmas coisas. Mas vamos começar, né? Nós temos algumas equações aqui. Vamos escrever a nossa primeira equação lá do começo do problema. Primeiro, vamos deixar claro, isso é um gráfico de velocidade, dado em metros por segundo, e o tempo dado em segundos. Velocidade por tempo, beleza? Aham. Bem, o carro começava do repouso. Isso estava lá naquela primeira equação que a gente achou. Sim. Era essa. Ou não, era aqui em cima ainda. Nossa senhora. Era essa equação aqui, ó. Eu vou escrever ela de uma cor especial. V, vou chamar de V1, igual a velocidade inicial, que era zero, mais a aceleração que você encontrou, que era 5, vezes t. Essa é a equação desse corpo, beleza? Aham. Da velocidade desse corpo nessa parte do problema, na primeira parte. Então vamos lá. Então esse é um problema assim cheio das partes. Tá bom? Agora vamos para a segunda parte, que a velocidade era constante. A velocidade era sempre a mesma, né? Vamos lembrar lá do enunciado. Ele falou que vai ter uma parte aqui, ó, que a velocidade é sempre a mesma. Ó, não estou ruim de vista. Nos 20 segundos seguintes, o carro manteve a velocidade sem alterações. Beleza? Uhum. Então a velocidade chegou a 90. Eita, ô louco, bicho, mais do que. Ah, ele, ele chegou a 90 quilômetros por hora e permaneceu com 90 quilômetros por hora por 20 segundos. Ou seja, velocidade constante. Certo? Sim. Tá bom. Bem, coloquei um T aleatório aqui. Deixa eu apagar ele. Então vamos levar isso em conta. Eu acabei de falar que a gente tem uma velocidade constante por 20 segundos. Então meio que vou ter que escrever isso para o teu professor entender, você entender também depois. Que a velocidade 2, ela é aqueles 25, tá bom? 25, sempre. Ela é sempre 25, ela não muda. Vamos Sim. colocar assim. Sempre é meio forte, né? Durante 20 segundos, isso. Ante 20 segundos. Agora vamos para a equação 3. Terceira parte do trajeto macabro aqui é a freando bruscamente, certo? Certo. Aqui foi a velocidade constante e aqui foi o acelerando. Então vamos para a parte do freando bruscamente. Parte do freando bruscamente foi quando ele saiu aqui do. Vamos voltar que está lá em cima a conta. Foi quando ele saiu dos 90 e foi até o 3,5 de velocidade, ou melhor dizendo, 11 quilômetros por hora de velocidade, lembra? Ele estava 90 e foi até 11 quilômetros por hora, lembra? Uhum. Então tá bom, esse é um problema aqui que demanda um pouco de memória. Daí, se você tem Alzheimer, boa sorte. Agora, vamos colocar então essa equação, vamos escrever aqui os detalhes, vovô ateu de novo na veia. Só que agora é V13 aqui. Então a velocidade inicial era o 90, eu não tô louco, tu sabe de onde veio esse cara, né? Aham. E a aceleração é esse mano aqui, menos 10
0,75, certo? Uhum. Veja, eu vou colocar o t, e daí você tem que se lembrar que uma equação é assim. Uma equação você tem, né, o y, lembra? Ax Sim. mais b. A tiazinha da matemática ensinou isso. Na prática, o que define a equação é o a e o b. Aí o Aham. teu a e b aqui é quem? Esse é o a e esse é o b. B é o Sim. número sozinho, o a é o número que multiplica o, entre aspas, x. Tá bom? Então, essa é a nossa equação 3. Tem que ter o t e tem que ter o v ali. Faz parte da equação, tá bom? Tá bom. Então está bem, então está bem. Deixa eu cortar isso e vir até aqui. Pronto. Agora, vamos para a última equação. A última equação foi a que a gente menos falou. Por quê? Porque tá ali, ó. Mantendo a velocidade por mais 10 segundos, o carro começou a ser desacelerado na aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, olha só o que aconteceu aqui. Eu tô falando hoje, né? Sem voz amanhã. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Eu quero que você leia e entenda junto comigo. Eu não posso traduzir tudo para você, Sim. sacou? Olha só o que está acontecendo aqui. Reflita comigo. O carro estava com seus 11 metros por segundo. Certo? Certo. E daí ele foi desacelerando e vai parar. Só que Uhum. essa desaceleração só começou depois de 10 segundos, beleza? Sim. Certo. Então tá bom. Portanto, esse é um problema capcioso, porque você vai ter, vamos dizer assim, duas partes da velocidade 4. Uma parte em que tu vai ficar com aqueles 11 metros por segundo sem parar, Aham. constante, de modo constante, e depois ela vai desacelerar. Uhum. Começa com 11 e, de acordo com o enunciado, desacelera 1 metro por segundo ao quadrado. Isso está no enunciado, ok? Essa É. aceleração não precisa fazer conta, ela está lá no enunciado. Depois tu pode reler lá, se for o caso, beleza? Tá bom? Aham. Então, é o que temos, é o que temos, é o que temos para agora. Daí o que nos resta, minha amiguinha, é a gente fazer a conta, né? Ou melhor, a conta não precisa fazer, tô louco. O que a gente O tem que fazer é gráfico. o gráfico. Uhum. Exatamente, exatamente. Então, o que que acontece, né? Primeiro nós vamos ter o gráfico de uma reta. A gente não fazer isso na prova, né, professor? É sacana de colocar uma questão longa dessa. Ele coloca a questão grandona, Aí assim, ele na é bem prova, assim. mas Mas eu tem acho que quantas massinha ele não questões vai a tua colocar, prova? não. Certo. A tua prova dura umas 2 horas? Não, menos. É uns. Peraí. Essa conta é muito longa Normalmente. pra uma prova. Acho que é 1 hora e alguma coisa. É, bem, claro, eu tô te explicando e tal, né? O aluno faz isso supostamente bem rápido. Tô te explicando para que tu entenda o detalhe da parada toda, mas é assim, né? Tá bom? Então a primeira reta ali é 5T. Bem, eu não vou fazer os detalhes da reta, tá? Peço Aham. que você interprete aqui. Começou do zero, foi até o valor 25 de velocidade, ficou constante durante 20 segundos, ou seja, que é 20. Sim. Depois o que que rolou? Desaceleração. Desacelerou até o 11, né? Então, isso está tudo lá no enunciado, não é invenção da minha mente doida. Uhum. 11. E ele depois permaneceu um tempo. Que tempo, professor? Não inventa história, professor. Ele permaneceu com 11 durante algum tempo, eu já me esqueci quanto é. Deixa eu pegar aqui no enunciado. Por Ele 10 permaneceu, ó, segundos. 10 segundos. Isso, garotinha, 10 segundos, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte: ele permaneceu assim constante por 10 segundos, beleza? 10. E depois, finalmente, ele vai para zero, ok?
Eita, Aham. meu Deus. Vai. Velho é uma desgraça. Velho é uma desgraça. Essas coisas dando tudo errado aqui. Ai, paga. Sabe, gente velha, né, quando vai mexer em computador. Se bem que vocês também, pelo amor de Deus. Vocês, adolescentes de hoje em dia, não sabem fazer nada no computador. Eu fico abismado com isso. Eu Quando não eu tinha sei a idade mesmo. de vocês. Pois é, que é isso, mano? Quando eu tinha a idade de vocês, eu fazia todas as coisas pro meu pai no computador. Então, agora, se eu pedir pra vocês abrirem o Netflix, vocês não sabem se não tiver o botão escrito Netflix. Tá? Que é isso? Que é isso? Então, o gráfico é esse, belezinha? Aham. Perceba que, de fato, fala o que rolou durante todo esse nosso estudo. O carro estava Sim. parado, acelerou até uma velocidade bem alta, permaneceu nessa velocidade, freou bruscamente, permaneceu numa velocidade constante por um tempo e depois foi até zero, ok? Uhum. Mais explicado que isso, só se o próprio Isaac Newton vir aqui e explica, beleza? Aham. Então tá bom. Então, vamos para a próxima, né? Que essa aí já deu o que tinha que dar. Sim, pelo amor de Deus. Tá doido, mano. Até eu me cansei aqui. Tô suando aqui. Nossa. Ginástica cerebral. Muito bem, né? O cara parece um obeso, né? Tá doido. Cansar com isso aqui é pra acabar. Mas é que tá tarde já. Meu cérebro tá muito louco. Tomei muito café também, daí sabe? Aquela saturação. Recomendo que você tome muito café antes da prova, porque pode ser que aumente sua ansiedade em vez da sua inteligência. Sim. Vamos para a próxima aqui, então. Vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo. Certinho. Falou sobre uma coisa esquisita rolando aqui. Parece que é uma questão teórica apenas. Sim. Que bom. Menos problemas para nós, né? Espero. Teórica costuma ser mais de boa. Muito bem. Vamos colar aqui. Vamos ler essa maravilha. Um pedaço de papel rasgado foi achado no chão de uma sala de física. No papel mostrado ao lado havia uma descrição de um movimento, porém era possível ler apenas movimento UNIF. Nossa, que problema mais misterioso. Pode-se afirmar com certeza ainda por cima, que esse gráfico corresponde a um movimento certamente uniforme variado, certamente retilíneo, uniforme ou uniformemente variado, acelerado, com certeza. Nossa senhora, que loucura. Bem, esse gráfico tem uma reta, né? Aham. Então, na realidade, vamos começar com as opções. Existe basicamente duas opções aqui, que é uniformemente variado ou Sim. uniforme. Aham. Muito bem. No uniformemente variado, você tem variação de velocidade. No uniforme, a velocidade não varia. Ok? Mas você tem equações de retas para os dois casos. Quando a gente está falando do. Opa! Quando a gente está falando do do move, na verdade, você tem uma reta, você pode ter uma reta. Se tu estiveres falando de um gráfico de posição por tempo. Agora, se tem variação da velocidade uniformemente variado, você também pode ter uma reta. Só que vai ser num gráfico de velocidade por tempo, tipo o que a gente teve agora, certo? Sim. Então, esses dois tipos de movimentos te permitem uma reta, tá bom? Uhum. Portanto, baseado nisso, qual você acha que é a opção mais top aí para nós colocar? Eu coloquei certamente uniformemente variado. Não, acabei de te mostrar que essa não é a única opção. Porque o mu ali é um movimento uniforme, e não é uniformemente variado. Ele pode ter o gráfico de uma reta, sacou? Aham.
Então tu pode ter certeza absoluta que essa resposta está errada. Essa não vale. E também não vale a A. Essa Porque tá tá aqui. errada? Eu jurava que tava certa. Não, tá bem errada. Ó os gráficos aqui, ó. Tô te mostrando que no movimento uniformemente variado tem reta e no movimento uniforme também tem reta. Uhum. Então, tipo, não é certamente uniformemente variado, porque aqui tem reta também, sacou? Sim. Entendeu? Porque tu tá errado, entendeu? Eu achava que o uniforme ia seguir uma linha reta, porque não tinha Tudo bem. aceleração. Normal, mas agora você entendeu por que você errou, certo? Aham. Maravilha. Porque no movimento uniforme, você também pode ter uma linha reta, só que essa linha reta aparece num gráfico de posição. Sim. Enquanto aqui, no movimento uniformemente variado, a reta aparece mais num gráfico de velocidade. Ok? São gráficos de coisas diferentes. Eu, por exemplo, queria que a minha conta do banco fosse assim, crescesse sempre, nunca. O gráfico de uma reta. Então, o gráfico da reta ele pode descrever várias coisas, percebe, Helena? Uhum. Movimento uniforme, a posição no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, a velocidade, movimento variado. Uma conta de banco, o crescimento, e assim vai. Então, essa não vale, essa aqui tá errada, essa aqui tá errada. Certamente retilíneo, Não. a se conversar. Acelerado, com certeza. Isso aqui com certeza tá errado também, porque esse movimento não é acelerado, certo? Sim. E aqui tá falando certamente retilíneo. Não, né, mano? Não. Não. Porque o move e o mu, eles não são necessariamente retilíneos. Uhum. Portanto, só sobrou D, uniforme ou uniformemente variado. Que na prática foi o que eu fiz aqui para você, né? Esses dois gráficos, né? Certo? Uhum. Show. Show do milhão. Feito. Isso aí foi de buenas até. Vamos para a próxima. Ah, deixa eu ver aqui. Televisores antigos. Bem, muito bem. Olha só, olha só. Dessa vez eu vou ter que ser um pouco cruel. Eu vou precisar ir no banheiro. Olha só que crueldade. E daí, durante todo esse processo, quero que você leia esse enunciado e tente começá-lo, ok? Tá bom. Daí eu quero que você me conte, ó, professor, eu entendi isso, mas aquilo ficou estranho, blá, 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 blá. Entendeu? Uhum. Se você não consiga, mas eu acho que você vai conseguir. Já volto. Tá bom.
E aí, senhorita, você quer fazer algo? Algo feito, algo não feito? Eu fiquei com dúvida em muita coisa, mas eu entendi o começo. Bom, é um bom começo, viu? E aí? O que você pode me falar que você entendeu? Ó, eu sei que vai ter que calcular a aceleração, então ia ser V igual a V0 mais A vezes T. Eu sei que a velocidade inicial seria zero, porque tá falando que é a partir do repouso, mas a partir daí que eu fiquei com dúvida no resto. Bem, o que o problema está pedindo? Diga. O principal no problema da escola é saber o que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo? Para calcular a aceleração. Certo. Então vamos escrever aqui. Agora ele deu um monte de informações. Ele falou primeiro que grupo de imagem, movimento dos elétrons, elétron emitido a partir do repouso, filamento quente, sua aceleração se dá por meio de campo elétrico, que te dá uma velocidade. Bem, o elétron estava parado. Uhum. Então, tipo, bem, você tem várias coisas aqui, né? Então, assim, o elétron não precisa nem estar parado, na verdade. Se tu parar pra pensar, né? Ele tem. Bem, tem que ver bem, né? Considera o elétron emitido a partir do repouso. Sim, ele estava parado. Certo? Uhum. E foi até uma velocidade. Durante um determinado deslocamento aqui, em centímetros. Certo? Certo. Ou seja, ele te deu velocidades, te deu deslocamento, não te deu tempo. Não te deu tempo. Então tem uma equação específica para esse caso, para quando tu não tens tempo. Você lembra da equação? É o S igual a S0 mais V vezes, mais V vezes T? Você acabou de falar T. T é o quê? Televisões? Ah, Não, T é tempo, né? é. Pois é. Então não é essa. É a Torricelli. Lembra da minha piada ruim? Ah, sim, verdade. Você não tem tempo, você usa Torricelli. Então esse aqui é um problema igual ao outro, onde você só tem que substituir os valores na equação e isolar o que o problema está pedindo, que é a aceleração. Eu acabei de enviar no seu WhatsApp aquele problema, primeiro problema onde eu coloquei todas as equações. A Sim, Torricelli sim. é aquela com V quadrado igual. Uhum. Então, por favor, tente usar aquela equação, substituindo os dados desse problema, tente chegar na resposta, ok? Mas tem um problema aqui. Eu acredito que você está pensando, mas esse número ali, o 10 elevado a 6, vocês já viram isso o oitavo ano todo, potências. Você sabe que 10 elevado a 6 é 1 com 6 zeros do lado. Sim, sim. Então você pode colocar ali, acho que isso dá 6 milhões, né? Ou deixa daí na 6, você que sabe. Você que sabe. Se quiser trocar ali por 6 com 6 zeros do lado, pode ser. Também tem que converter o deslocamento, tá em centímetros, passar para metros. Passar de centímetros para metros, você também sabe, olha só, centímetros, 100, 100, centímetros. Tem que dividir por 100. Okay? E é isso. Então tem que usar aquela fórmula e fazer essas trocas de unidades, beleza? Uhum. Tá bom, tente chegar na resposta e mande uma foto, não tem problema se errar.
Eu não tô sabendo nem como começar essa. Eu fiz Richelle. o 6 no começo. Aí foi igual. A velocidade inicial era 0. Então foi 0. Aí Bem, mais tudo bem. 2 vezes A. E depois eu não sei mais o que é. Delta S é a forma. Delta S, deslocamento. Deslocamento é 1,8 centímetros. Certo? Uhum. Então até aí tudo certo, tá? Bem, regra de potência de novo. V ao quadrado, você fez certo, é ao quadrado, tá? É 6 vezes 10 na 6 ao quadrado. Tá bom? Sim. Igual a 0 ao quadrado, Uhum. mais 2A e o delta S. Delta S é deslocamento. Posso Sim. percorrer 1,8 centímetros. Esse é o deslocamento, então é 1,8. Só que é 1,8 dividido por 100. Nós estamos falando de em centímetros, né? Nós temos que passar para metros, ok? Então por isso que eu Uhum. dividi por 100. Se tu quiser dividir antes, divide. Eu coloquei aqui para dividir agora. Pronto, então você tem algumas contas para fazer aqui. Por exemplo, você pode levar essa coisa ao quadrado, que você pode fazer essa divisão, multiplicar por 2, mas o seu foco é esse carinha. Você quer encontrar o A, ok? Uhum. Daí é só isolar ele, você já isolou nas outras contas, ok? Vamos lá, eu vou fazer isso aqui porque me parece que você não está bem em matemática também. Quando Não. você tem, pois é, quando você tem uma coisa como essa ao quadrado, você pode fazer o quadrado dos dois, porque eles estão multiplicando. Se estivesse somando, não podia. Como está multiplicando, pode. Então vamos lá. Quanto que é 6 ao quadrado? Tabuada do 6. 6 vezes 6, 36. Uhum. Quanto que é 10 na 6 ao quadrado? Daí tu tem que lembrar da professora repetindo incessantemente. Potência de potência multiplica essas potências. Potência de potência multiplica essas potências. Então, é uma potência, tem uma potência, multiplica as potências. Vai ficar 6 vezes 2 em si. É uma regra. É uma regra. Só aceita. Ok? Uhum. Muito bem. Bem, quanto que é 1 dividido por 1,8 dividido por 100, depois vezes 2. Bem, isso vai dar 0,036. Se não acredita em mim, eu digo minha irmã tem a fé, minha irmã tem a fé, ou joga na calculadora e descobre, beleza? Uhum. Muito bem. E agora tem que reparar umas coisas interessantes acontecendo aqui. Peraí, Fecha esse. por que é 0,036? Por que é o 36? Falei, minha irmã, é pra ter fé. Ou pega e faz isso. Vai lá, agora que tu não teve fé, que você foi cética, vai fazer essa conta pra mim. Pega a calculadora e faz 1,8 dividido por 100 e me diz quanto é que dá. Faz isso aí na calculadora e me fala. Sim, dá 0,018. Agora multiplica por 2. Ah, tá. Eu não sabia que era multiplicar por 2. Ah, tá, porque se. Ah, agora entendi. Uhum. Muito bem. Muito bem, muito bem. Bem, lembre-se que você quer encontrar o A. Se você usar algumas técnicas Shinobi aí de matemática, tem uma técnica muito boa, num caso como esse, onde a gente tem 36 aqui e, de certa forma, 36 aqui também, que é passar a vírgula. Por exemplo, a gente pode passar essa vírgula para cá, certo? Só que Uhum. como a gente passou, se liga, uma, duas, três vezes, a gente vai ter que esse número é a mesma coisa que 36 vezes 10 na menos 3. Por que menos 3, professor? Por Sim, que 10 porque menos é 3? o Um, zero. dois, três. Uhum. Então tá bom. Sim. Entendeu a ideia? Sacou a ideia? Uhum. Good. Agora, olha só que bom. Corta, corta, porque é número igual dos dois lados. Certo? Uhum. Tudo bem? Tudo bem? E agora tu quer achar a aceleração, certo? Sim. De certa forma, como cortou, só tem isso aqui, certo? Uhum.
como nós queremos deixar o A sozinho, mas eu quero deixar ele sozinho do lado esquerdo. Não, pode deixar do lado direito. Eu vou passar esse cara que está ali junto com ele para o outro lado. Como ele está junto multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Dividindo. Uhum. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. E agora você tem que fazer essa conta. Aí você vai lembrar da professora também repetindo incessantemente. Na divisão, bases iguais, diminui o expoente de baixo. Na divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo. Então as bases são iguais, porque são 2,10. Repete Uhum. a base, diminui o expoente de baixo. Então é 12 menos. Quem que é o expoente de baixo? Menos 3. 3. Uhum. Então, daí você vai pensar algo que é muito ruim se você errar, vai me dar um treco em todo mundo, que é o seguinte: menos com menos dá mais, lembra disso? Uhum. Menos menos 3 é mais 3. Então vai ficar 10 mais 3, que é 10, desculpa, 12 mais 3. 12 mais 3 é 15. 15. 15 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração, ok? Uhum. Uhum. Vamos recapitular esse problema bizarrésimo. Se eu não comi bola em nenhum momento aqui. Isso aqui é 6 mesmo? Eu já não estou enxergando direito. É, né? É. Daí eu elevei ao quadrado. Daí, oh meu Deus do céu. Daí eu cortei, daí eu joguei, daí eu somei. É isso. Então 10 na 15, ok? Uhum. Muito bem. Tá aí, feita a conta. Olha só, dava pra fazer, hein? Vai dizer. Tirando a parte matemática chata aqui, Ai, eu mas sou pô, ruim em matemática e física. tudo bem, a parte matemática não tem problema, pra mim. Enquanto você não querer aula de matemática, claro. Mas aqui, pô, era só jogar na fórmula, meu. Eu até falei qual era a fórmula. Daí tu viajou aqui. Reflita um pouco, delta S, o que que é? O que que é o S nas contas? O que que é o S? É o deslocamento. Uhum. Space em inglês, por isso que a gente usa a Sim, letra sim. S. E daí ele falou aqui de um caminho que ele percorreu. Daí tu tem que juntar os pontos, percebe? Tipo, na prova, vai ter um enunciado completamente diferente desse, mas a equação é a mesma, a lógica é a mesma. Então tu precisa ficar esperto com isso, ok? Uhum. Tá bom. Então, tá aí. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos para o problema 5. Eita. Deus, cadê meu mouse? Caramba. O mouse sumiu, apareceu. Graças a Deus, Virgem Maria. Então, vamos continuando. Outro problema que fala de elétron, daí o aluno já se assusta todo. Ah, não, eu que estou viajando. Esquece aqui. Bati a cópia errada. Começa aqui, tá bom? Uhum. Uma partícula percorre ao longo de 10 segundos um arco de circunferência. Tá, cadê o resto da pergunta? Tá do outro lado da folha. Tá bom. É Aqui? na outra folha. Ah, tá. O que você tá vendo que eu tô vendo? Aí, lá em cima. Este aqui, né? Faço uma representação. Muito bem. Uma representação teatral aqui que tá acontecendo. E aí, o que que tá rolando aí nesse problema? Me explica. Eu não sei absolutamente nada de nada. Pô, mas você complica, hein? Eu já tô te dando aula 1h30, você já tem que saber alguma coisa, senão complicou. Não, das coisas que você me ensinou, eu tô entendendo. Do resto já é outra coisa. Tá, aqui como tem uma circunferência, já são coisas diferentes, ok. Uma partícula percorre ao longo de 10 segundos um arco de circunferência que mede 60 centímetros. A circunferência em questão tem raio 30.
faça um esboço disso, nomeando como bem. O esboço não precisa de muita coisa aqui, não precisa saber muita coisa, só fazer um desenho, né? Então, vamos pensar, o raio é 30, certo? Uhum. Então, você faz um círculo, vamos pensar assim, é que eu não... Bem, eu vou fazer um círculo assim, ó. Eu não vou fazer um círculo, não, vou fazer um risco que significa o raio. O raio, que ele falou que tem 30 centímetros. E esse objeto se moveu um, essa parada vermelha aqui, um setor circular a gente chama, tá bom? Uhum. Ele se moveu de acordo com o enunciado aqui, não falou quanto, não, falou 60 centímetros. Então ficou meio desproporcional aqui o que eu fiz, porque isso aqui é 30, aqui é 60. O cara tá ficando de louco já. Então, tipo, isso aqui já dá pra enganar que é 60. Então vamos chamar de... A gente costuma chamar de teta isso aqui, tá? Ou delta teta. Agora, se o professor chama de outra letra, né? Lamento. Mas eu vou chamar de delta teta. Tá bom? Esse negócio aqui mede 60. Sim. O raio é 30. Ah, muito bem. Faça uma representação da situação, nomeando como é o ponto inicial e dê o final. Pronto, fiz. Olha só, isso aqui não foi a coisa mais difícil do mundo, né? Na verdade, eu não fiz conta nenhuma. Eu só fiz o que ele falou. Fiz um desenho bobinho. Uhum. Calcule a velocidade escalar média. Hã? Calcule a velocidade escalar média linear para o percurso AB. Essa pergunta já é um pouco mais interessante. A velocidade escalar média linear. Qual foi a velocidade linear aqui, né? Então tem a velocidade escalar média linear e a velocidade escalar média angular. São duas velocidades diferentes, certo? Uhum. Bem, a velocidade angular a gente se preocupa depois. Vamos nos preocupar agora com a velocidade linear. A velocidade escalar média linear é uma velocidade que você já vem calculando aí há um bom tempo, que é aquela velha velocidade lá. Forma que se você não decorou, vou ficar triste, muito triste. Delta S por delta T, deslocamento por tempo, ok? Uhum. Delta S é deslocamento. A gente já conversou sobre isso hoje. Quando aparecer delta S, você já sabe, tá falando de deslocamento. E tempo é tempo, né? Sim. Ok? Então, por exemplo, se um dia você pensar assim, ah, eu preciso de uma equação que não tem tempo, e você falar T, que nem você fez agora há pouco, você está falando de uma equação que tem tempo, sacou? Então, cuidado. Muito cuidado. Bem, muito bem. Daí, eu chamei essa parada aqui de delta teta. E tudo bem. A letra que a gente usa não importa, eu poderia ter feito um coração aqui para representar esse negócio. A questão é, esse negócio foi o deslocamento dele, concorda comigo? Uhum. Foram 60 centímetros de deslocamento do A até o B. Portanto, o nosso probleminha aqui, a menos que eu esteja muito louco, o deslocamento é 60. E em quanto tempo ele fez isso, né? Isso também está no enunciado. Leia para mim lá e me diga. É, ao longo de 10 segundos. Desculpa, demorei pra ver, porque tava tentando achar na folha. No problem. De novo, eu não estou com pressa, pode ficar tranquilo. Muito pelo contrário. Eu posso dar um jeito aqui nas coisas. Agora sim. Então é 10, né? Aham. Portanto, essa conta aqui, a gente não tem muito segredo, né? Encontra Sim. 6 metros por segundo. Ok? Sim. Ok, então essa aqui é a velocidade linear, velocidade tangencial, velocidade para frente. Velocidade para frente, tio. Então, por exemplo, se a bolinha está aqui, por exemplo, a bolinha, qualquer coisa que está se mexendo, ela vai Aham. ter uma velocidade para frente. Essa velocidade, no caso, é o 6 que a gente acabou de encontrar, sacou? Sim. E, de novo, essa velocidade é sempre a mesma, como eu já te expliquei algumas vezes. E agora eu quero que você imagine que você está vendo um carro olhando de cima. Isso aqui é um carro olhando de cima.
Se você quiser fazer a curva, é necessário, né? Se você não quiser morrer, na verdade, né? Porque senão o carro vai aqui e já era, né? É necessário que tenha uma força jogando ele para cá, ou melhor dizendo, uma aceleração centrípeta jogando ele para cá, fazendo ele fazer esse balanço aqui, sacou? Então, essa é a importância da aceleração centrípeta. É ela que faz o carro não se perder numa curva. Sim. Por isso, essa aceleração tem a ver com força de atrito, né? Então, por isso que quando tem areia na pista ou chove, né, os carros acabam indo pela tangente e daí já era, sacou? Mas isso aqui é só algo que provavelmente você vai precisar num outro momento, aí já tô dando spoiler. Agora, velocidade angular, de fato eu não falei dela para você, a gente costuma chamar ela de ômega. E ômega é V sobre R. Muito bem. Seria legal se você tivesse com essas folhas aí para não precisar ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu tô. Ah, então você pode perceber aqui que quem é o ômega, né? V sobre R. Ou seja, velocidade, que eu já encontrei, e o R. Quem que era o R mesmo? Era 30. Muito bem. Então, vai ser 6 dividido Sim, por por 30. 30. Só que aquele 30 era 30 metros? Era 30 centímetros. Então, isso. 0,3. Uhum, Certo? certo. Então divide aí pra nós aí e diz quanto é que dá. Dá 20. Dá 20, mas não é o Leonardo? Quer? Não entendeu a piada? Dá. Boa. Uhum. Minhas piadas não são muito boas, desculpa. Não é essa hora da noite, juro que eu sou mais engraçado de manhã. Muito bem, 20. Daí tem essa unidade estranha, tá? É radiano por Radianos. segundo. Tá? Uhum. Então, é isso aí. Agora vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Parece que é um problema de vestibular. A UERJ. Você quer fazer alguma faculdade? Ainda não sei. Pra que fazer faculdade, né? Às vezes é bom a gente só seguir numa carreira aí que precisa estudar. Sério, tô falando sério. Tá mais Faculdade eu no. quero, mas eu ainda não sei o que exatamente. Tá bom. Acredito que no futuro muito próximo aí só vai ter coisa de inteligência artificial. Até eu vou perder meu emprego para algum robô um dia. Então, sério. Então eu acho que é bom eu ir juntando dinheiro agora e se tu quer ter um emprego no futuro, talvez uma coisa aí que Uhum. envolva isso. É legal. A distância média entre o Sol e a Terra é cerca de 150 milhões de quilômetros. Uhum. Assim, a velocidade média de translação da Terra em relação ao Sol, muito bem. Velocidade média de translação. Bem, tá falando de velocidade média? Já sabe que velocidade média. Ai, não deveria estar falando essas coisas. Você tem que fazer essas coisas. Mas é delta S por delta T. Né? Então, na prática, você está interessada em saber, né, para resolver o que o problema pede, né? Que é a velocidade média. Sempre foco no que o problema está pedindo, tá bom? Uhum. Falou que ele quer saber um negócio, escreve esse negócio. Eu escrevi aqui, velocidade média. Velocidade média tem uma equação só, é essa. Sim. Porque se tu ficar, tipo, viajando, qual equação, o que eu tenho que fazer? Blá, blá, blá. Meu, foca. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Pelo menos tu mostra pro teu professor que tu não tá viajando. Uhum. Porque se tu ficar escrevendo um monte de coisa aleatória, primeiro, tu vai se perder e segundo, o professor vai dar zero. Então é melhor que tu já deixe explícito, professor. Eu sei que o que eu tenho que encontrar é a velocidade média. Tu pode até, tipo, colocar uma interrogação. Ele vai Uhum. gostar bastante. Daí tu escreve a equação, porque essa conta em especial não tem muito o que pensar. Tem outros problemas que tem muitas equações, né? Tipo, por exemplo, aquelas várias lá de aceleração do MRU, né? Mas aqui é só essa. Né?
Ah, muito bem. Deslocamento por tempo. Só isso. Então agora você tem que pensar qual que é o deslocamento e qual é o tempo. Daí você tem que pensar o seguinte: é a Terra girando em torno do Sol. Então, a menos que estejamos muito loucos aí, é um círculo, certo? Sim. Muito bem. E eu acho que em algum momento lá, por perto dos seus 7 anos de idade, você aprendeu a calcular o perímetro de um círculo. Uhum. É aquela equaçãozinha 2πr, lembra? Lembro. Como a gente está falando do deslocamento aqui, eu vou colocar 2πr aqui. Eu não vou dizer o tempo, não posso dizer o tempo aqui, senão não é legal. Eu quero que você leia e pense qual é o tempo que você tem que colocar aqui, porque essa é a coisa legal do problema. E pronto, você tá com a faca e o queijo na mão aí. O tempo, lendo o problema, você descobre. E o deslocamento tá aqui, é só fazer essa continha, sendo que você sabe qual é o raio, né? Porque se, vamos dizer assim, aqui é o Sol, né? E aqui é a Terra, a distância que ele está falando é isso, né? Certo? Aham. Então pense um pouco aí, hein? Eu tenho que pedir para você tentar fazer esse problema, não é muito difícil. O tempo você sabe, todo mundo no mundo sabe o tempo que se coloca ali. Não é uma coisa que você vai achar nesse enunciado, mas você sabe, todo mundo sabe. Se você perguntar para alguém, a pessoa vai saber. E a distância está escrita ali, tá bom? Que é o R que entra naquela equaçãozinha. Tá bom? Então, Uhum. boa sorte aí, pense um pouco. Eu vou dar até as uh, 6h50 para você tentar fazer esse problema sozinho. Daí você se encontrar antes, me fala, manda foto daquela história, ok?
Muito bem. E aí, como é que estamos nessa continha? Péssimo, eu não entendi praticamente nada. Pô, sério? Aí complicou, tá? Infelizmente. Se tu não entendeu aqui com eu jogando as coisas, fica complicado. A gente precisa fazer muito mais aulas antes da tua prova, tá? Principalmente, na próxima aula não adianta vir. Não adianta ter aula se tu não vier com dúvidas, tá bom? Tem que Uhum, tentar fazer todas as questões que a gente for fazer na aula. Senão não vai adiantar de nada, ok? Eu tá tenho que bom. ser sincero. Outra coisa, ah, vamos resolver esse problema. Eu acho que eu não tô tão doido, mas eu te falei basicamente que o raio é a distância entre o Sol e a Terra, certo? Uhum. Então você achou pelo menos o delta S? Não era 150 milhões de quilômetros que era o que tinha falado? Não. O raio é isso. Uhum. Tu não quer o raio. Tu quer o movimento circular da Terra, né? Sim. É isso que está pedindo no enunciado. Então, Uhum. por isso que eu falei de círculo e tudo mais. Tu tem que encontrar o delta S, que é 2 vezes π vezes o raio. E o raio é 150 milhões de quilômetros. É só fazer essa multiplicação. Não estou querendo a distância da Terra para o Sol. Isso não acontece, graças a Deus. O que acontece é a Terra girando em torno do Sol, que é do que se trata o problema, certo? Uhum. E isso é um círculo, e aqui está a equação do perímetro de um círculo, que é o deslocamento do problema, que é o deslocamento da Terra. A Terra desloca-se em torno do Sol. Ela não vai em direção ao Sol, ela se desloca em torno do Sol. E a equação é essa. E o raio é esse, então é esse raio que tu coloca aqui. 150 milhões de quilômetros. Né? Quanto que são 150 milhões de quilômetros? Bem, daí tu tem que fazer uma conversão ou outra, não é o, não é o problema aqui. O problema aqui é a gente resolver isso aqui, né? Colocar o valor aqui e achar a velocidade. Ocorre que a gente quer uma velocidade, como você pode perceber aqui, em quilômetros por segundo. Então a gente tem que deixar o problema em quilômetros. São 150 milhões de quilômetros. Então, o milhão é 10 na 6. Se tu tem dúvidas quanto a isso, é só tu escrever o número 1 milhão. Esse é o número 1 milhão. Uhum. Ele tem 6 zeros. Então, por isso que 150 milhões é 150 vezes 10 na 6. 6 zeros. Alguma dúvida? Não. Beleza. Ah, muito bem. Agora, se você fizer uma conta de multiplicação aqui, você vai encontrar que a Terra se desloca 2 vezes 150, que é 300. 300 vezes π vai dar... Faz aí, 300 vezes π na tua calculadora. Então, 300 vezes pi. Tá dando 942,47777 outros números. Vezes 10 na 6 quilômetros. Então, supostamente, esse é o deslocamento da Terra em Uhum. torno do Sol durante uma volta completa, que é o que estava falando ali anunciado. Né? Bem, na realidade, não estava falando exatamente de uma volta completa, mas a questão é, o tempo que nós temos, que nós conhecemos, é o tempo de uma volta completa. Então surge a pergunta, qual é o tempo de uma volta completa da Terra em torno do Sol? Isso é uma coisa que, assim, todo mundo sabe.
sabe o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol? É 365? Dias, exatamente. Mais conhecido como um ano. Uhum. Então, 365 dias, só que a gente não quer isso em dias, né? A gente quer isso em segundos. Então vai ter que fazer vezes 24 horas, que cada dia tem 24 horas, vezes 60 minutos, que cada hora tem 60 minutos, vezes 60 segundos. Agora você vai ter quilômetros por hora, certo? Uhum. Certo. Muito bem, muito bem. Então, daí, né, virou um serviço de pedreiro aqui fazer essa conta. Agora a minha dica é o seguinte, você vai... O que eu posso dar de dica? Não tem muito que eu te dar de dica. Talvez seja bom você fazer essa conta aqui primeiro, né, e descobrir quantos segundos tem no ano. Depois você divide, né? Você divide o que tem que dividir. Vai lá, descobre para mim quantos segundos tem no ano, por favor. É 31,536 milhões. 31,536? É, 000. Nossa, eu preciso que tu me diga o número exato, que tá bem estranho esse jeito que você me falou o número aí. 31 Qual é o milhões 41 536 milhões, mil. 536 É mil. 31. Beleza. Tá 531? Beleza. Não, é no outro. Pera, é 31 milhões 536 mil. Ah, tá. 31 milhões 536 mil segundos. É isso que tem no ano. E daí agora você tem que fazer 942,4 dividido por esse número e depois você tem que multiplicar por 1 milhão. Então, quando você fazer isso, você vai ter a resposta. Se você não gostou desse jeito de eu fazer aqui, então escreve 1 milhão. Daí você corta esses zeros com esses zeros, por exemplo. E agora você pode fazer a conta direto. Você pode fazer o 942,4 vezes 1000, que vai ficar 942,400 dividido por 31,536. Pronto. Você vai achar a velocidade. Faz aí. Dá 29,8833. Tá, 29,8. Então, basicamente 30. Mas isso não dá só 30. Você está falando de... pode ser que dê 30. Quilômetros por segundo faz sentido. Então tá bom. Pronto. Essa aula acredito que tenha sido muito cansativa para você. Foi bem cansativa para mim. Mas é assim que a gente aprende, né? Já pensou em na academia e não cansar? Não faz sentido. Então, para estudar também, a gente só aprende cansando. E só aprende cansando constantemente. Todo dia tem que estudar um pouco. Senão, é que nem ir na academia uma vez por mês, tu vai ficar gordo. Não tem jeito. Beleza? Uhum. Então o negócio é isso. Para a próxima aula, a gente vai ter uma aula logo logo. Eu não lembro exatamente que dia é, mas está na É minha na agenda. quinta. Certo. Você vai ter que fazer o que eu falei, beleza? Você vai Uhum. estudar e vai me trazer dúvidas. Professor, fiz essa, não entendi isso. Dessa aqui eu fui até essa parte. Para que a aula seja mais produtiva e não seja tão expositiva. Tá bom. Parecia um vídeo do YouTube eu falando. Mas você fez bastante coisa também. Parabéns pelo empenho. Obrigada. Nos vemos na quinta. Tchau, tchau. Tá bom. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.